é meu ritmo. Falar de teatro, falar de televisão, falar de cinema, não se pode esquecer essa minha convidada. Ela é um baluarte da arte. Ela sabe tudo de palco, de câmera. Ela nos dá aula. Minha contemporânea, minha grande amiga, Tereza Maia. Vamos desvendá-la aqui. Oi, querido. Que prazer ver você. Muito obrigado pelos elogios. Você é uma pessoa que eu conheço há tantos anos, um ator excelente, agora apresentador, com enorme sucesso. Que bom, Terezinha. Tereza, estamos invadindo a sua casa aqui, essa linda cobertura e laranjeiras, e seu cãozinho. Olha, é uma estrela, né? Pode mostrar que é uma estrela mesmo. Agora, Tereza, para você se tornar uma estrela, foi difícil? Como é que você começou tudo? Olha só, você sabe que eu tive muita sorte, porque eu comecei estrelando. Eu comecei na companhia do Cino Odilon, ainda aluna ginasiana do Pedro II, vencendo um concurso que ela fez. Não venci o concurso, porque o concurso era para ser protagonista de uma peça nacional chamada Anita Garibaldi. E eu não ganhei porque eu era muito jovem para fazer Anita Garibaldi já no final da vida, do terceiro ato. Então, mas ela me conheceu e pouco tempo depois, o Pedro Bloch, um grande teatrólogo, um foniatra fantástico, uma das pessoas que estão esquecidas, o que é uma injustiça, o Pedro Bloch entrega para a Dulcina uma peça chamada Irene, que era a história de uma adolescente, como eu era na época. Então, a Dulcina, que tinha me conhecido no concurso, e me chama para fazer a peça. Eu faço a peça com a Conchita, estrelando o papel título Irene, estrelando com a grande atriz Conchita de Moraes, que era uma mãe da Dulcina, e com aquele elenco maravilhoso, direção da Dulcina, e que foi um sucesso estrondoso. A companhia já estava com a viagem marcada para a Europa, e Dulcina pediu à minha mãe se eu podia ir para a Europa. Minha mãe ficou desesperada, porque havia um preconceito muito grande em relação ao teatro na década de 50, estamos falando dos anos 50. Então, finalmente minha mãe conheceu a família toda, que a família toda trabalhava no teatro, era o Odilon, o marido da Dulcina, a mãe da Dulcina, o Pera com a mulher dele, a Dinorá, a Marília pequena, com 10 anos, enfim, 8 anos, uma coisa assim. E eu, adolescente também. Então, minha mãe deixou que eu fosse, a Dulcina sendo minha tutora. E eu fui para a Europa e fiz enorme sucesso em Portugal também. Eu tenho tudo isso guardado, todas as críticas e todas as caricaturas que eles faziam, não sei se fazem ainda. E aí começou a minha carreira. Então, fui chamada para trabalhar com várias companhias, excelentes companhias. Fui trabalhar nos Estados Unidos, onde fiquei muitos anos com Madame Morrinot, ainda na época do Carlos Branco, que foi um grande incentivador das artes também, que criou os Artistas Unidos. E aí me chamaram para televisão. Foi TV Tupi ou TV Celso? Tinha TV Tupi. Na Urca? Dos anos 50. Então, fui chamada para fazer o... Avenida Venezuela? Avenida Venezuela, dirigida por Chanca de Garcia. Eu fui dirigida por Chanca de Garcia. E minha estreia em teatro foi uma peça do Shakespeare. Fui fazer esse teatro que era ensaiado e marcado no mesmo dia. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte da estrutura da televisão brasileira. Nós começamos num estúdio arranjado, que era na Venezuela, com os panelões de luz em cima da nossa cabeça, um calor de bode, uma coisa horrorosa. E a gente insistia, e ninguém olhava pra gente, porque televisão era uma porcaria, televisão era uma coisa nova. Ninguém sabia o que era televisão. O grande barato era o rádio, que era lá os estúdios da Rádio Tupi Tamoio, e... Avenida Venezuela? Avenida Venezuela, 43, se não me engano. Então, e lá foi aquela turma de teatro, que foi Fernanda, eu, o Sherman, o Paulo Porto, que trabalhavam na rádio, Tupi, Tamoio, eram contratados, alguns, e eu que não era contratada, mas eu trabalhava a cachê e era muito bom. E a minha carreira foi assim. E eu sempre fui chamada para fazer as ingênuas, os papéis principais das peças. As boazinhas? As boazinhas. As boazinhas, sempre as boazinhas. E as mazinhas eu fiz em teatro, os teatros que eram levados na televisão. Que a gente tinha, antigamente, as peças inteiras. Aos sábados, o teatro de comédia com o Maurício Sherman, meu grande querido amigo, com quem agora eu volto a trabalhar na TV Globo, no Zorra Total, aos sábados. Eu estou trabalhando lá, enfim, a convite dele, que é uma pessoa extraordinária que conhece o métier como poucos. E, enfim... E todos nós fomos
fomos artífices disso que está aí. Do teatro ao vivo, né? A televisão ao vivo, com todas as dificuldades que existiam na época, que nós encontramos, e fomos vendo essa televisão crescer, né? Crescer e se transformar nessa coisa maravilhosa, nessa network que ela é hoje. Você acha, o que mudou para melhor e para pior? O que mudou para melhor? A parte técnica. A técnica é uma coisa extraordinária. Né? Bom, o que mudou, o que talvez não seja piorado, mas eu acho que é uma outra forma, né? Não, é o progresso, né? A sociedade mudou. E eu acho que a sociedade mudou no mundo inteiro e, na realidade, a televisão é muito responsável por essa mudança de comportamento social. Eu acho. Eu acho que a televisão, a força da televisão é tamanha que o que aparece na televisão imediatamente é copiado por todos. É uma coisa inacreditável, especialmente na Globo, que é o grande veículo de comunicação que nós temos no Brasil. Temos as outras também, e as do nosso tempo, do meu e do teu. Estão dando emprego hoje em dia, a Record, a SBT, que bom, né? Exato, eu fiz uma novela da SBT, eu fiz uma novela chamada O Espantalho, de Ivani. Ah, eu lembro. E eu fiquei um ano, fiquei um tempo... Você ia e voltava? Eu ia e voltava, né? Toda semana eu voltava e tornava aí 2 dias depois para São Paulo. Eu vivia na ponte aérea há algum tempo. E agora também, ultimamente, eu tenho vivido na ponte aérea, porque eu estou fazendo as Eruditas do Molière, que é a companhia Limite 151, do Edmundo Lippe. Você está em cartaz em São Paulo? Eu tenho, agora não, agora estou parada. Nós paramos porque eles estrearam uma peça, aliás, um enorme sucesso, O Alto da Compadecida, do Suassuna. Estão fazendo no Fashion Mall. E agora, a partir de setembro, nós recomeçamos viajando, estamos levando a peça pelo Brasil todo, com um enorme sucesso. Aliás, eu quero fazer um parênteses para falar falar muito bem desta companhia, que faz 20 anos, esse ano faz 21 anos, de um trabalho ininterrupto, fazendo as peças mais fantásticas. Você tem assistido, né? Levando Molière, levando Suassuna, levando, enfim... Com patrocínio, que bom, né? Não, sem patrocínio? Sempre com patrocínio. Nem sempre com patrocínio, o que é muito difícil. Porque hoje em dia não se pode mais viver do teatro sem patrocínio, porque sexta, 3 dias, uma sessão, 3 dias, 3 sessões por semana, não dá para você pagar a produção, não dá para você pagar o elenco. Por isso as peças estão cada dia com elencos menores, para poder pagar os atores. Você falou de teatro das companhias. Eu fico pensando, já falei isso com outras entrevistas também, com atrizes, existe uma marca, né? A Dulcina é uma marca, você é uma marca. O que vai ficar, Tereza? Porque não tem mais essas fotos. Tônia Carreira é uma marca. Ficou diluído, né? Quem vai sobrar? Como é que vai ser uns anos atrás? Vai sobrar a TV Globo. Essas companhias de teatro não vão ter mais. Né? Não, porque as pessoas querem ver os atores que estão na Globo. É engraçado isso. Eu sei que eu viajo com o Pigossi, o Marquinho, e é impressionante. Ou o Muhammad, que também acabou de fazer uma novela. Então, quando a gente chega, são os que estão em cartaz na Globo, que a mídia quer. Terminou a novela recente. Porque eu fico muito impressionada porque eu fiquei alguns anos sem trabalhar e as pessoas até hoje lembram dos trabalhos que eu fiz nas novelas que essa geração nova não conhece. Né? Não conhece, não me viu trabalhar, não me viu, eu estreiei o horário das 8 horas, foi aberto por mim, estrelando com o Carlos Alberto, que era o grande galã. Em 60 e poucos isso aí, entendeu? Então de 60 e pouco para 2012... Você e Ioná, né? Era o pai, ela fazia par com ele. A Ioná é que era... Doçura, não, ela fez? Não, ela fez Eu Compro Essa Mulher. É uma grande atriz, uma atriz belíssima. Um jovem, a gente sempre pergunta isso, porque a mim na rua pergunta também. Muitas mães param, né? Como deve começar, deve iniciar, a gente manda estudar, não sei o quê. Ah, mas fulano de tal... Pulou a janela e entrou, tá lá. Era meu vizinho, a gente ouve isso, né? Você acha que é necessário uma escola? É necessário o QI, o que indica? É necessário o quê para começar uma carreira dessa? É necessário estudo e é necessário sorte. A pessoa tem que ter talento. Passar naquela porta, é você que eu quero. Não, de repente surge uma... Por exemplo, no meu caso específico, naquele tempo, a atriz era coisa muito ruim. A atriz não era moça de família que ia ser atriz. Agora, Tereza, vamos fazer um ping-pong. Pegar ela de surprise. Uma refeição que você gosta, uma comida. Qualquer comida bem feita, bem temperada, pode trazer que a gente...
traça. Uma cor, além do azul, né? Eu adoro o azul, realmente gosto do azul, branco e vermelho. Uma E a bandeira francesa. Acabei de falar, azul, branco e vermelho. Que é a bandeira... Van Rouge. Minha origem, eu sou guichard também, né? Meu avô era francês. Uma mágoa. Ai, uma mágoa. Eu não sei se eu tenho mágoa, eu tenho tristeza. Eu acho isso. Quando as coisas acontecem de uma forma não muito apreciável, eu fico triste. Mas procuro esquecer. E eu tenho muita esperança nas mudanças. Eu tenho esperança, eu acredito em Deus, acredito na força divina. Eu acredito que aquela tristeza vai passar. Você teve uma puxada de tapete na carreira? Se você soubesse, às vezes a gente nem sabe, né? Eu acho que sempre existe alguma coisa que você não explica, determinadas coisas que você não consegue explicar. Com certeza, mas eu nem quero pensar nisso mais. Uma esperança. A esperança no Brasil cada vez melhor, numa justiça que se faça realmente, que ela exista, que ela não seja cega e que ela realmente dê o equilíbrio que é necessário para essa nação continuar sendo, ou voltar, ou continuar, ou vir a ser a grande nação para a qual ela foi criada. É o paraíso da Terra aqui. Essa é a sua mensagem? A minha mensagem é essa. Eu acredito no futuro, eu acredito na mudança, eu acredito que as pessoas vão construir esse país como ele merece e como este povo merece, porque é um povo muito bom. Olha, obrigado, Tereza, recebendo a sua casa. Gente, Queiroga já agradece muito. E você é uma mulher muito forte, forte mesmo, eu sei. Porque você me dá vontade de ficar aqui a tarde toda e a gente fica um pouco emocionado, porque você já passou, não precisa se comentar, não vem aqui para isso, só para coisa boa. E me emociona mesmo. Obrigado, querido. Eu só quero dizer uma coisa, que o que eu passei, que foi muito duro, foi muito difícil, mas eu sei que eles estão muito bem. Eu sei que eles foram levados e estão na luz amorosa que é o nosso Pai Eterno. Obrigado mesmo. Obrigada a você. É isso aí. Terezinha Maio, vou chamar de Terezinha. Tereza Maio é gente carioca. Tereza Maio é gente. Gente que merece estar no vídeo, na imagem, sempre. Nunca mais esquecê-la. Fernando Reschke, é isso aí. Só gente boa no programa. Esse é meu vinho.